A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Você não vai ouvir uma pregação assim, eloquente, floreada. Sabe o que você vai ouvir? Você vai ler junto comigo. Você vai ouvir exatamente o que está aqui. Jesus sendo Deus, irmãos, Jesus sendo Deus, ele tomou a forma de homem. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, até porque ele sempre existiu e nunca terá fim. Mas ele tomou a forma de homem, ninguém sabe o dia. Os programas do nosso culto gravado vai ao ar daqui a muito tempo, daqui a alguns meses. Talvez algumas semanas, não sei, mas normalmente meses, né? E hoje nós estamos em dezembro, primeiro domingo de dezembro, hoje, são 3 de dezembro de 2017. Mas Jesus, ele sempre existiu, nós estamos prestes aí a celebrarmos o Natal. É o Natal simbólico, porque, insisto em dizer, ele é Deus. Agora, Jesus como homem, irmãos, ele pregou as palavras de Deus da forma mais simples ou das formas mais simplórias que você pode imaginar. Sentadinho no Monte das Oliveiras, sentado no barco do Pedro. Jesus entrou no barquinho do Pedro e disse para o Pedro afastar um pouco da margem, porque a multidão queria tocá-lo, e ele ali ensinava. Depois que Jesus ensinava e as pessoas tinham ouvido, então ele começava a operar os milagres e as maravilhas que só ele sabe fazer e pode fazer. Quando você abre a Bíblia com seu coração aberto, é dessa mesma forma. Jesus não está aqui fisicamente, mas em espírito ele está aqui. Então a atenção que você der à palavra de Deus é a mesma atenção que você está dando ao próprio Deus. Ele sabe o momento de cada um. Você pode ter certeza, e se você ainda não tem, então você ainda não está bem firmado na palavra de Deus, a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos de Deus estão, mas diz também que os olhos dele estão sobre toda a terra. Deus só não se mete na vida do pecador, ele manda pregar, prega o evangelho. Se ele abrir o coração e aceitar, então Jesus vai entrar. Jesus é cavalheiro, ele diz, eu estou à porta e bato. Não é? Falou com a igreja de Laodiceia e fala com todo mundo. Prega o evangelho. Se receber, então nós vamos fazer a leitura responsiva do versículo 4 ao versículo 15. Olha só. Uma passagem que todos vocês conhecem muito bem. Esquece que você conhece, vamos ouvir Deus falar. A parábola do semeador, versículo 4. Eu começo e você continua. Irmãos, eu vou ler os versículos pares, a igreja vai ler os versículos ímpares. E o último versículo, todos nós lemos juntos. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. E outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Mas não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Que caiu em boa terra,
Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Perseverança. Bom, está aqui a parábola do semeador, que trata exatamente das pessoas que estão pelas igrejas. Veja que um semeador saiu a semear a sua semente. A primeira parte que joga, a semente cai à beira do caminho. Esse caminho não é um caminho como a gente entende, onde a gente vai passando e pisando, não. É um caminho preparado para a semente. Chamava-se carreiro, na linguagem da agricultura. Era aquele monte de terra preparado, toda fofinha, e o semeador ia na parte mais baixa, socadinha, batida, e ele jogava a semente na terra fofa. Mas a primeira caiu no solo duro e ficou exposta. E as aves observaram e foram lá e comeram aquela semente. Isso é simples e profundo ao mesmo tempo. Por quê? A semente é a palavra de Deus. Essa terra são os corações. Então nós vemos que aqui tem 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. A mesma palavra para você é a mesma para mim. Deus manda você fugir do pecado, Deus me manda fugir do pecado. Deus promete bênçãos para você na palavra dele e ele me promete bênçãos na sua palavra. A palavra é a mesma. Mas a forma como se recebe, se guarda e se pratica pode ser completamente diferente, sem dúvida alguma. Quantas vezes se semeia a palavra, se planta a palavra, se faz uma pregação, pessoas estão visitando uma igreja, umas aceitam, outras não querem saber, ainda não chegou minha hora, não é meu momento, continuam vivendo sua vida como viviam, passam semanas, meses, talvez um outro dia façam uma visitação a outra igreja e depois da mesma forma, e a semente vai caindo à beira do caminho. Ou seja, nunca colocam dentro do coração. O diabo vê que a pessoa não leva a sério. A primeira camada caiu à beira do caminho, caiu no chão duro, exposta. As aves do céu, Jesus explica, vieram e comeram. E ele diz que as aves são o diabo. Versículo 12 diz: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Por que tem tanta gente, irmãos, que ouve a mesma palavra e mistura com tantas coisas? Questiona tanto, irmãos. Por que tanta gente boa anda pelas igrejas e mesmo recebendo a boa palavra não consegue a cura? Por que tantos cristãos, filhos de Deus, escutam a mesma palavra, palavra de fé, palavra de poder, e continuam com os mesmos medos? Uma das coisas que nós mais vemos nos nossos dias são pessoas com medo de tudo. Medo, 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 medo. Quando Deus chama uma pessoa para ouvir a sua palavra, porque Jesus diz de forma bem clara: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. O Pai olha e traz a Jesus. Jesus é a palavra. Mas a atenção não é a mesma, irmãos. A atenção. Vejam que há pessoas que escutam a palavra e elas vão considerar aquela palavra que ouviram com a simplicidade do que foi dito a elas. Não ficam floreando, não ficam inventando, não ficam somando coisas e somando. Pessoas que escutam coisas que as pessoas falam e misturam com a palavra de Deus e acabam se atrapalhando. Ah, não é bem assim? Teologicamente isso é diferente? Então, por que não ouve Jesus? Por que não ouve a simplicidade de Jesus, que fez as coisas de forma tão clara e tão cristalina, tão simples? O vermelho é vermelho, o verde é verde. Eu acho interessante, as pessoas mudam demais. Eu costumo dizer que o tomate não chegou para Deus e disse: por que eu não sou um pimentão? Eu queria ser verde, não queria ser vermelho. Por que as pessoas inventam tantas coisas? Vamos à simplicidade de Jesus. Sabe qual é a semente à beira do caminho, irmãos? Todas as vezes que a palavra de Deus for aberta, o Espírito de Deus está falando. Às vezes Deus insiste numa mesma coisa para que aquela palavra, aquele alerta, aquele ensinamento fique lá dentro do coração, tão firme,
tão firmado, seja uma pregação. Sabe o que é pregação? Pá, 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 pá. Até que aquele prego fique muito firme. Muitas pessoas caem em tentações porque não se firmam na santificação. E escutam, isso não é para mim, eu já aceitei Jesus, estou uma vida santa, reta, o diabo vai e engana. Em alguma área da vida o bicho vai conseguir pegar. Às vezes é a tentação da própria carne. Não, tem gente, não, eu não perco. Não, tem gente que eu não sei o que está fazendo aqui na terra. Já tem a áurea, já tem as asas, parece um anjo. Eu não sei o que está fazendo aqui na terra. E critica tudo e todo mundo. Vamos parar mesmo. Então a primeira camada caiu à beira do caminho, ou seja, ela não caiu na terra fofa. O coração não recebeu. E Jesus deixa isso bem claro. A segunda camada, ela cai em cima de pedras. Versículo 13. Os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. No tempo da tentação se desviam. Bom, jogou a segunda camada, mas bateu em cima de pedra. Mas por um tempo ela germinou, porque ele diz aqui que por um tempo ela aparece. Vamos lá? Versículo 6. E caiu, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Você está regando cada palavra que você recebe, que você sabe que é necessária para a sua vida? Os alertas de Deus, a palavra de santificação. Muita gente senta na cadeira do eu sou, eu posso, eu tenho, eu sei, eu conheço. Eu nunca quero me sentar nessa cadeira. Sabe por quê? Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, pobrezinhos, que estão sempre sentindo uma necessidade de se enriquecerem de Deus. É bom ser pobre de espírito. Que isso? Não, porque quando a pessoa diz eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Sim. Tem gente que tem parafuso frouxo na cabeça. Né? Certa vez chegou um cidadão na nossa igreja, na Piedade. Pastora Gorete, quantos dons do Espírito Santo a senhora tem? Que invasão de privacidade, né? Se metendo com o Espírito de Deus. Não era nem comigo. Por que nem eu sei? Por que, pastor? Eu não tenho nenhum. Todos são dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Ô, meu irmão, vamos parar. Somos vasos. Se não vigiar, o vaso quebra, meu irmão. Tem que vigiar. Mas tem gente que o coração de pedra, meu irmão, a palavra bate e volta. Não é bem assim. Teologicamente não é nada disso. Depois o diabo vai e arrebenta numa coisa tão boba, tão simples que até uma criança sabe rechaçar. Meu irmão, é bom ser simples. Um coração de pedra. A pessoa está dentro da igreja, mas o coração é endurecido. Tem gente que endurece o coração para dízimos e ofertas, mas bate no peito e diz que serve a Deus. Levanta a voz ao céu e pede o dom da prosperidade e mais. Até assume. Deus, sou teu servo. Ó Senhor. Para, meu irmão. Para, minha irmã. Daqui a pouco no outro culto, nosso culto anterior gravado aqui, são os 2 da manhã, eu contava aquele caso daquela senhora que se irritou de ouvir a mensagem repetidas vezes. Não era a mensagem repetidas vezes. Eram 2 versículos que Deus me inspirava e trazia quase toda noite num período de mais de 15 dias. E o que era maçante? Não, era massificação. Ou seja, planta, cria raízes, porque você vai precisar disso. Sabe aquela recomendação que um pai dá a um filho? O filho está começando vamos dizer assim, vai para outro país para fazer um curso, mas ainda não está a cabeça feita. Ou seja, ainda vive muito debaixo da proteção dos pais. E o pai, a mãe chama, filho, não faz isso, cuidado com isso, faz aquilo. Exatamente. Então Deus ele vai preparando o cristão
até que chega um momento, ele não vai andar com as próprias pernas. Nós nunca seremos autônomos, nós somos idôneos, mas não autônomos. Vamos necessitar sempre da ajuda do Espírito de Deus, da direção de Deus em tudo. Muito bem. Mas aquela senhora foi assim. Em todas as minhas pregações, durante mais de 15 dias, eu fazia lembrar do grande sacrifício de Jesus e dizia, olha o que Jesus já fez, olha Isaías 53, olha o que Jesus já fez, olha Isaías 53. Então vem um sintoma, resista, usa fé. Vamos parar com essa coisa natural. O que é isso, meu Deus? Usa fé, Isaías 53. Você sabe o que diz Isaías 53? Então vamos lá. E era assim. Até que chegou aquele dia que ela bateu o pé, mas irritada, saiu no meio do culto. Saiu andando, mas bateu, pisou nas tamancas. E aí o obreiro saiu correndo atrás dela. Senhora, aqui não tem pregação. Essa pastora não tem pregação, não sabe nem pregar. Tudo é Isaías 53. Foi embora. 3 anos depois ela volta. E eu conto esse caso. Contei ainda há pouco. E não foi aqui, foi na Piedade. E eu estou para subir no altar, foi lá no galpão. Lá nos fundos só tinha uma escada, tudo improvisado. A igreja estava em obras. E lá vem ela, e era a hora do culto, era uma segunda especial, um trabalho, tínhamos marcado um trabalho especial, estava todo mundo. E aí a senhora, pastor, olha para mim. Eu olhei e não quis acreditar, os olhos pareciam 2 bolas de fogo. Coisa assim, não era um olhar vivo, aquele olhar assim, como é que eu vou dizer, uma secreção. Bom, e eu fui. E disse, sinto muito, mas eu estou subindo para fazer um culto. Olha a igreja aí, a igreja está esperando. No final a gente conversa, pastor. Irmã, no final a gente conversa. E subi. Eu não tinha terminado, passado o microfone, já estava ela no pé da escada. Pastor, eu sonhei 3 noites seguidas que a senhora botava a mão na minha cabeça e eu ficava curada. Assim, eu não curo ninguém. Sou bem claro, aqui quem cura é Jesus. Não, eu sei, tal, mas você vem ver, eu quero pedir perdão para a senhora. Vamos fazer o seguinte, senta ali, aguarda um pouquinho, nós vamos sentar e vamos conversar. Bota a mão na minha cabeça, senhora, senta, acalma o seu coração e nós vamos. Senhora, vou orar, senhora, mas primeiro a senhora acalma o seu coração. E aí tá. Só que fez 3 anos que ela tinha se afastado. Não estou sabendo a história, o obreiro não me passou o detalhe. Bom, enfim, não tinha cadastro de membro, não tinha nem como perguntar, nem como procurar. E aí tá. Eu quero pedir pensão para a senhora, que 3 noites sonhei, a senhora já falou. Antes de nós orarmos. Não, mas a senhora ora. Eu só vou orar depois que a senhora receber a palavra que a senhora precisa ouvir hoje. Qual é o seu problema? Meus olhos, eu estou vendo. Há 3 anos eu estou fazendo tratamento oftalmológico. Já fui em 2 especialistas caríssimos, 3 oftalmos. Já fiz tudo que me mandaram, colírio, pomada, não sei o que, tratamento, nada. Começou com uma secreção, começou com uma areia, feito grão de areia. Era uma coceira e uma areia, parecia que eu arranhava os meus olhos. E aí, eu estou perdendo a minha visão, o médico falou que não vai ter jeito. E aí, a senhora ora, eu falei, irmã, olha só. Primeiro eu tenho que explicar para a senhora o que Jesus fez pela senhora no Calvário, para a senhora ter certeza que a sua doença ele levou. E que essa que é do diabo vai ter que sair. A senhora conhece Isaías 53? Isso eu tenho na minha agenda. Eu tenho isso na minha agenda desde 1997. E de lá para cá eu não canso de dizer. Se coloca como criança diante de Deus. Por quê? Porque muita gente acha que sabe muito ou que entende muito, por não deixar Jesus trabalhar o seu coração até que a palavra fique gravada, não consegue uma cura. Não consegue uma porta de prosperidade. Não consegue resolver um problema familiar, onde há uma muralha que não enxerga, que precisa ser derrubada. Uma muralha de inimizade, uma muralha de um esfriamento, uma muralha de um desprezo, mas não entende. Aqui era o coração de pedra, um coração de pedra, mas que está dentro da igreja. Esse coração recebeu a semente, só não deu umidade, ou seja, não regou. Você planta uma plantinha
e você tem que jogar água. Tem aquele dia do sol escaldante? Se você não procurar proteger aquela plantinha do sol escaldante, ela vai queimar. E se ela não tiver água na raiz, ela não vai sobreviver. A palavra de Deus é a semente. A água é a unção do Espírito Santo. Então, igreja, quem não dá atenção à simplicidade de Jesus, às vezes passa pela vida a duras penas e não resolve um problema financeiro, um problema familiar, uma enfermidade, um sintoma ou até uma doença grave. Se for incurável, então está perdido. Por quê? Porque não vai na simplicidade de Jesus. Jesus é simples, irmãos. Quando Deus tirou você da cegueira espiritual, quando Ele me tirou, Ele nos separou para Ele. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. O mundo inteiro é de Deus, o mundo inteiro é de Jesus. Calma, todo ser humano foi criado por Deus. Mas quando Deus chama, Ele tira da cegueira espiritual, Ele tira do mundo. Só que agora você não se pertence, você pertence a Ele. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos propriedades de Deus, mas nós temos responsabilidades. Nós temos tarefas. Nós temos a missão. Nós temos trabalhos espirituais. Então caiu a semente, mas bateu numa pedra. E aí? Não tinha umidade. Há pessoas que não se importam em beber as águas do Espírito Santo, em se encher do Espírito de Deus, saciar essa sede. Irmãos, o Espírito de Deus vem sobre pessoas simples. O Espírito de Deus vem saciar a sede, mas Ele vem regar essa plantinha. Ele vem regar essa semente. A palavra sem o Espírito é letra morta. Você pode ficar recitando a palavra, recitando e não vai acontecer nada. Igual uma abençoada chegou aqui no pé deste altar aqui, e disse: pastora, me dá uma palavra, porque eu já usei Gálatas 3:13, já usei Lucas 10:19, não está acontecendo nada. Falei: para de usar Jesus. Seja serva dele, para de usar. A senhora disse que usou. Eu usei Gálatas 3:13, usei Isaías, usei Lucas 10:19, não aconteceu nada. Para de usar Jesus. Não use Jesus, seja serva. Claro que a gente orienta a determinar, usar a autoridade, usar a palavra de Deus, mas não dessa forma. Já usei e não aconteceu nada. E aí eu parei e falei: vai, continua. Não, eu quero uma palavra. Sabe o que falta na senhora? É colocar uma das milhares ou milhões de palavras que a senhora já recebeu dentro do seu coração. Aí fica com raiva e vai embora. Fica chateado e vai embora. Sabe por que vai embora? Mais uma vez, mais uma palavra em cima da pedra. Que é isso, pastora? Em cima de pedra. Que tal nós fazermos agora uma prova? Se o nosso coração tem alguma pedrinha, ou seria realmente uma terra fofa, boa e preparada? Marca essa página aqui. Vai comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe. Depois de um culto, você vem e me pede uma palavra. Não é o teu caso, não é o caso de muitos, mas é o caso de alguns. Aconteceu agora, recentemente, esses dias. Terminei um culto de quinta-feira, depois de quase 1 hora de ensinamento, de entendimento, de pregação. E a moça veio: pastora, estou cheia de problemas, a senhora quer me dar uma palavra? Falei: irmã, a senhora está brincando? A senhora está brincando? O que a senhora fez durante o culto? A senhora viu em quantas partes da Bíblia eu fui? E quantas palavras o Espírito de Deus nos deu? E a mensagem que Deus nos passou no dia de hoje? Não, mas eu quero uma palavra só para mim. Tá bom, senhora, eu tenho 5 filhos, eu não tenho 5. Eu tenho 5 filhos, eu resolvo dar comida só para 4 e deixo um de castigo e ele não come. Depois ele vai me suplicar: mas dá só para mim, por favor, para mim você não deu. Falei: senhora, enquanto a senhora não abrir o seu coração
para receber com simplicidade a mensagem do culto, a senhora vai ficar faminta o resto da sua vida. A senhora vai continuar vazia. A senhora vai continuar desse jeito. A senhora vai continuar à deriva. Aí fica com raiva e foi embora. Também não volto mais aqui. A senhora não me dá uma palavra? Eu quero uma palavra só para mim. Não volto mais. Vai na paz, senhora. Vai na paz, senhora. Tem dia que a gente dobra o joelho em casa ou dentro de um escritório e a gente chora de coração. Mas assim, por que as pessoas são tão duras, irmãos? Por que as pessoas endurecem para fazer a vontade própria? Por quê? Por que a pessoa não se coloca como a palavra? É tão simples. Você vê que Jesus, ele colocou no mesmo nível. A pessoa mais culta da face da terra pode se converter e ser salva. E a pessoa mais... o apedeuta. Para não chamar de analfabeto e outras coisas. E a pessoa vai para o mesmo céu. Se ambas se salvam, vão para o mesmo céu. E a palavra é a mesma para as duas. Gente, vamos entender. Se a pessoa não aceita uma correção, ela está dentro da igreja e não aceita a correção, o coração é de pedra, meu irmão. O coração é de pedra. Porque a palavra que está aqui é para você e é para mim, no momento certo. Se Deus vê que eu preciso de uma correção, Ele vai me chamar a atenção. E vai me chamar como? Ele vai me chamar na palavra. Virá uma pregação que vai mostrar que eu estou errando. Deus vem e fala, ah não, também não é assim, isso aí não é para mim. Não, tem gente que anda pelas igrejas, catadores de bênçãos. Onde tiver pregação de fé, eu vou. Ah não, lá fala muito de santidade. Ida? Não, calma, também não é assim. Enquanto a pessoa ficar escolhendo o que ela quer receber da palavra de Deus, vai receber nada, irmãos. E vai dar lugar para o diabo à vontade. É por isso que tanta gente está pelas igrejas e não resolve seus problemas. Por falta, sabe de quê? Da simplicidade. Simplicidade. Foi o caso daquela senhora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, de escrever-vos as mesmas coisas. Isso é segurança para vós. Ou seja, se a palavra está se repetindo, se Deus está falando cuidado com o pecado, cuidado com o pecado, cuidado com o pecado, Deus está falando com todo mundo. Por quê? Porque o jovem vai lá para a prostituição, mas o velhinho fica murmurando. Está pecando do mesmo jeito, meu irmão. Um dia Deus falou, cuidado com o teu corpo, é templo do Espírito Santo. E no outro dia ele disse assim, não murmureis. Ele falou para todos, falou para o jovem, falou para o velhinho. O velhinho não está lá na prostituição, mas está murmurando. Estão no pecado do mesmo jeito, porque não estão obedecendo. Então a palavra vem e corrige. Aí a pessoa não aceita a correção. Meu irmão, vamos ser ovelhas. Nós queremos a bênção de Deus, igreja. Nós queremos ver uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja santa. Diga graças a Deus. Uma igreja sem pecado, meu irmão. Nós não estamos aqui para fazer número dentro desse espaço. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui servindo a Cristo. Nós estamos aqui, sabe por quê? O nosso caminho é o céu. O nosso caminho é o céu. Não tem uma pessoa de Jesus que tem um pouquinho de raciocínio que não quer ir para o céu. Inferno, misericórdia. Agora Deus diz que quem não aceita a correção não é filho. Vamos lá? Versículo de número 7 e 8. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então e não filhos. Então o filho, ele aceita a correção. O filho, repete comigo, o filho aceita a correção. Meu irmão, o filho aceita a correção. Filho aceita a correção. Quando ele não aceita a correção, porque o coração dele é de pedra. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.